Eu sou Dom Josias Dias da Costa. Eu nasci no sertão, em Mato Grosso do Sul, aqui perto da fronteira, onde é hoje a cidade de Costa Rica. Mudei para cá com 10 anos. 10 anos depois entrei para o mosteiro, em 1977, e Dom Joaquim já estava aqui. Mas ele estudava filosofia em São Paulo. E eu fui no ano de 78 também para Campinas, São Paulo. Ele estava na capital, morando no Mosteiro São Bento. E ele fez a filosofia em São Paulo, fez a teologia e foi ordenado antes de mim. Na época de Dom Matias, de Dom Heriberto, Dom Eric e vários outros monges. 2 deles se tornaram bispo. O Dom Matias foi o primeiro, foi o fundador do mosteiro. Dom Heriberto, que chegou 1 ano depois da fundação, ele se tornou bispo também. O Dom Matias em Rui Barbosa, na Bahia. Dom Heriberto em Cristalândia, no Tocantins. Então, Dom Joaquim, em 60 anos de mosteiro, ele já é o 3º bispo saído daqui. Eu fui ordenado em 1986, aqui em Mineiros, e a minha vida toda foi na educação. Nosso mosteiro sempre esteve ligado à agricultura e à educação, e é carisma nosso o trabalho pastoral. Nós não podemos desligar essas 3 coisas. O Dom Joaquim sempre foi um monge muito dedicado. Ele é uma pessoa assim expansiva, alegre, brincalhão, a gente pode dizer, né? E assim ele conquista muitas pessoas, né? Mas assim, no ato do serviço, seja como monge, seja como diretor de uma escola, como professor, como pároco, como prior do mosteiro, ele é muito sério mesmo e dedicado. Ele reza mais do que todo mundo. Ele tem uma dedicação muito profunda à oração pessoal. Isso ele faz. Ele levanta de madrugada e começa a orar. Isso foi sempre a vida dele. Ele foi diretor da escola pública, onde eu fui professor. Ele também foi diretor e foi muito querido e respeitado. Também nós fizemos aqui a fundação universitária. Não foi o mosteiro que fez, mas ela saiu por causa da entrada do mosteiro, que havia uma desconfiança, quem veio fazer a fundação. Assim que entramos, aí o povo pegou confiança. Aí o Dom Eric foi o presidente do Conselho Superior, que dirige. O Dom Joaquim foi por muitos anos também o presidente do Conselho Superior. No pastoreio, ele sempre foi muito dedicado. Eu ouvi uma vez de Padre Zezinho, uma crítica aos padres cantores, né? Ele falou: eu não sou cantor, eu sou padre. Então o Dom Joaquim é psicólogo, mas ele poderia dizer com todo direito: eu não sou psicólogo, eu sou padre. Porque como psicólogo ele sempre foi padre. Ele nunca deixou assim o ministério, o sacerdócio, para ser psicólogo, embora ele esteja sendo o tempo todo. Sim, ele é tão dedicado e experiente também nessa área. Sempre ensinou os novos sobre a regra. Mesmo depois de administrador diocesano, ele está ensinando sobre a regra de São Bento, agora está falando sobre os graus da humildade, né, desde o 1º grau, e ele sempre foi um monge dedicado mesmo, e vivente
profundo da espiritualidade beneditina. Tanto assim que, como bispo, ele está dizendo, ele já disse, né, acho que para os padres, eu não vou deixar de ser beneditino, e não vai mesmo. Devido ao nosso carisma, nós vivemos uma tensão constante. A vida monástica e a vida paroquial, que exige muito de nós. Mineiros, até pouco tempo, era uma única paróquia. Foi dividida, mas nós temos talvez as duas paróquias maiores da diocese. Então, nós temos que responder à demanda. É doente que chama nos hospitais e a gente tem um princípio de deixar o prato para correr para o hospital. Porque o doente às vezes está esperando pela gente. E muitas outras atividades. Nós implantamos aqui cerca de umas 30 comunidades quando era uma paróquia só. E também apoiamos os ministérios, né? Não havia uma sem celebração. Sempre tinha os ministros e esporadicamente, né? Mas sempre regularmente um padre celebrando lá. E depois as diversas pastorais, né? Muitas pastorais mesmo. Para todas as fases da vida das pessoas, nós tínhamos uma pastoral. Então isso exige muito, porque as pessoas querem a presença do sacerdote. Para ser bom sacerdote, ele tem que estar presente na vida do povo. Na educação, ele foi assim, um bom educador, um bom administrador, e também na paróquia. Ele, como administrador paroquial, né, como pároco propriamente dito, que o mosteiro é o responsável pela paróquia. Não? Aí o abade escolhe o pároco. Não? Então o bispo concede a administração da paróquia ao mosteiro e o abade vai escolher. E ele, como pároco, ele foi muito organizado. Ele escrevia tudo, o livro do tombo. A gente quer saber o que aconteceu na administração dele, lá está. Foi um pároco muito organizado. E não é por acaso que já por várias vezes ele foi sondado para ser bispo. Não foi a primeira vez, não. Ele é uma pessoa assim muito dinâmica, não? Eu sou mais assim o intelectual, aquele que ensina, que busca a raiz das coisas, o porquê das coisas. Mas ele é aquele que quer ver as coisas fluindo, construindo coisas e fundando comunidades. Ele é uma pessoa já praticamente voltada para o dinamismo da comunidade. Ele quer que as coisas vão acontecendo. O Dom Joaquim, ele sempre teve um cuidado, um zelo para com as pessoas. Ele tem um jeitinho de conversar com as pessoas, isso eu acho que melhor do que todos. Não é falando, não é rebatendo, né? Não é contrapondo as pessoas. Ele tem um respeito e um entendimento pela vida humana. E eu sempre admiro isso, né? Porque eu sempre digo que a gente tem que entender cada pessoa, cada fase da vida dela, né? E a situação em que ela vive. Uma pessoa às vezes vem reclamar, mamãe não gosta de mim. Então, o que você vai fazer? Você tem que entender a sua mãe. Tem que entender o porquê que ela não gosta de você, não? Então, esse entendimento vai te levar a uma solução do problema. E ele tem um grande entendimento, sobretudo no trato com as pessoas. Por isso ele é bem-quisto, ele é querido e amado nesta cidade. Foi esta vida de oração.
a vida de oração ela é básica para o monge. Não? Então isso aí ele, não só a mim, mas ele ensina a todos. Quer dizer, não é porque está ativo na comunidade, não é porque é o nosso carisma que nós vamos deixar que as coisas se anteponham à oração. O lema de São Bento, oração e trabalho. A gente pode acrescentar a educação, né? É um trabalho, mas pode distinguir também. Mas assim, nunca antepor a oração. Isso aí ele faz. Foi a atitude de não tomar posse, né? Ele frisou isso, né? Eu não vou tomar posse, eu vou para uma acolhida. Então ele vai ser ordenado aqui em Mineiros e no dia seguinte vai ter a acolhida em Jataí. Outro diria, eu vou tomar posse. Ele não vai, ele vai para uma acolhida. E essa acolhida, eu creio que seja recíproca. Eu vi, durante a visita do Papa João Paulo II no Brasil, São João Paulo II hoje, né? Inclusive eu estive no Campo dos Mártires, em São Paulo, saí nas fotos atrás dele lá, né? E 1.200.000 pessoas no Campo dos Mártires. Então ali eu pude ver, né, o carisma daquele homem. Mas foi assistindo pela televisão uma ordenação que ele fez, se não me engano, no Rio de Janeiro, que ele disse que o bispo deve ser como um pai para as suas comunidades. Essa é a função dele, ser como um pai. Então a mensagem que eu deixo para ele é que ele seja, né, esse pai para o clero da diocese, também para as pessoas, né, que possa transmitir de maneira profunda a espiritualidade cristã, que seja esta a sua marca, mas que também toda a diocese possa crescer com ele, né? Porque as pessoas fazem o padre, eu não tenho dúvida disso, tanto que a gente aprende com as pessoas, indo até elas, mas também as pessoas fazem o bispo. E que as comunidades da Diocese de Jataí possam fazer dele um grande bispo. Eu fiquei muito alegre e feliz com o chamado dele. E deixo para ele essa mensagem: seja um bom pastor para esta diocese, para todas as comunidades, que você vá em todas, né, a todos os confins dessa diocese, que não é pequena. Nós estamos aqui no quilômetro 300, que começa na divisa com Minas Gerais, e ainda há mais 100 quilômetros para frente. São 400 quilômetros, né, daqui a Goiânia praticamente, a dimensão da diocese. Então, mas vá a todos os recantos dessa diocese, né? E seja uma presença de Cristo ali em cada uma dessas comunidades.